sou o Guilherme Valério do curso de Engenharia de Controle e Automação e nesse vídeo eu vou mostrar 3 exemplos de códigos para vocês, um sobre vetor, outro sobre matriz e outro sobre lista, e espero que ajude aí na resolução de alguns problemas que vocês forem fazer. Bom, aqui nesse primeiro programa a gente tem que fazer um registro onde a gente já tem um vetor de 10 posições, que são os quartos que vão ser alugados. E nisso, de acordo com a quantidade que for alugada, que é o que o usuário vai determinar aqui, a gente vai ocupando os espaços dentro desses vetores, e isso em ordem crescente. Então, por exemplo, se o quarto que ele quer alugar foi o 5, ele vai aparecer na posição 5, e os demais vão aparecer como uma disponibilidade, né? Então aqui eu criei o pergunta, né? Quantos quartos vão ser alugados. Aqui a gente já tem o vetor com 10 posições. E caso eu peço para que seja de 1 a 10, e caso não seja, ele vai dar um erro para digitar uma opção válida. Nisso ele vai percorrer o vetor, e aí fazendo aqui o registro, né, dos quartos. E aí ele pede o nome, o e-mail e o quarto. E aí para que o quarto também seja de 1 a 10, eu coloquei esse while para poder digitar uma opção válida. E aí ele vai ler, né, a opção quando ela for válida. E aí para imprimir, eu coloquei esse quarto menos 1 aqui para poder ser a posição, né? Porque, por exemplo, se ele coloca quarto 5, então ele vai, como começa do zero, ele vai ter que ser esse menos 1 aqui para aparecer na posição 5 certinho lá do quarto. E aí essa impressão aqui da classe produto. Nisso ele vai mostrar os quartos que são ocupados e quantos quartos tem disponível ainda nesse contador que eu coloquei. Esse contador eu fiz o seguinte, ele vai armazenar no contador quando tiver espaço disponível, ou seja, quando for null, né? E aí vai ser 10, que é o tanto de espaço, menos o que tiver no contador. Se forem 5 espaços sobre os 5, então vai ser 10 menos 5 e vão ter 5 quartos disponíveis. E aí na mensagem vai aparecer disponível. Eu vou rodar para mostrar. Vamos supor que eu quero alugar 3 quartos. Aí, vou colocar coisa aleatória aqui. Quarto 3. Esse aqui vai ser o quarto 1. Esse aqui vai ser o quarto 8. Então aqui ele mostra, né, o 1, como mostra aqui, foi pelo Gustavo. E aí os outros aqui também, ele fala quantos quartos são disponíveis. E para mostrar aqui a classe produto, aqui eu pedi, né, o nome, e-mail, quarto, fiz os get sets deles e o construtor aqui. E aqui no final eu fiz o toString para poder fazer a impressão, que ele mostrou quarto, nome e e-mail. Bom, aqui no nosso segundo exemplo, ele é um exercício que ele trabalha com matrizes. Então, o usuário vai determinar o número de linhas e colunas, né? E aí criar uma matriz de double M por N. Nisso aqui, ele vai perguntar os valores da matriz. Fiz uma quebra de linha aqui. Aí ele vai, tipo, imprimir a matriz aqui. Só que esse for serve só para impressão. Depois ele vai pedir um valor que pertence à matriz. E nisso, caso o valor estiver mesmo dentro da matriz, ele vai imprimir o valor que foi, o valor que estiver à esquerda, à direita, abaixo e acima.
A esquerda, no caso, é, né, uma coluna para o lado, a direita é uma coluna para o outro lado, e aí para baixo é uma linha acima, ó, para baixo é uma linha abaixo e para cima uma linha acima, né? Então, eu vou rodar para mostrar. Vou colocar uma matriz 3x3. Aqui está a matriz. Vou escolher o número 5. Então, o valor à esquerda do 5 é o 4, à direita é o 6, abaixo é o 8 e acima é o 2. E como você pode ver aqui, está correto. Por fim, agora o exemplo 3, ele eu acredito não, certeza ele é o mais complicado de todos. Em resumo, ele vai fazer um cadastro de candidatos e de uma eleição, né? E aí ele vai perguntar o ID, o nome e o partido do candidato, onde o ID não pode se repetir. Depois ele vai perguntar, né, uma forma de impressão, caso você queira que mostre todos os candidatos ou determinado por partido. E caso seja por partido, ele vai perguntar, né, o partido e aí ele vai fazer a impressão. Para procurar os partidos do candidato, eu coloquei esse método aqui, onde eu criei uma outra lista, né? E essa lista vai adicionar o partido se ele for, tipo, o partido na lista se ele for igual ao que foi passado por parâmetro. Então, isso vai servir na busca candidato por partido. E fora isso, aqui também tem um método para impressão, onde ele vai imprimir os partidos existentes que está nessa lista aqui. E aí, caso seja diferente, né, dos partidos existentes, ele vai adicionar o partido na lista para poder imprimir. E aí ele vai imprimir aqui seria para todos, né, os candidatos. E aqui seria para diferenciar os partidos. Então ele vai imprimir, tem essa variável total igual a 0 aqui, onde ele vai fazer a impressão aqui no final, essa linha que eu estava procurando. Então vai mostrar o total de candidatos do partido e do partido tal, né, que vai mostrar, e esse total que vai ser o que vai ter armazenado. Então, por exemplo, vamos supor que o partido sei lá, colocou 13. E aí, dependendo do tanto de candidatos que tiverem nesse partido, ele vai estar nessa variável total, que é a quantidade desse tal partido. Acho que é mais fácil rodar para mostrar. Eu também tenho que mostrar a classe aqui. Nessa classe aqui está o ID, nome, partido. Aqui está o construtor, os getsets deles. E o toString aqui, que mostra o ID, o nome e o partido. Então eu vou rodar esse programa aqui para mostrar. Bom, vou cadastrar 4 candidatos. Então vou colocar, sei lá, um ID3. Agora eu vou continuar aqui. Vou colocar o mesmo ID para vocês verem que ele vai continuar pedindo um diferente. Então eu vou pedir um 4 aqui. Vou colocar 13 nesse também. Vou colocar uns nomes aleatórios.
Que eu também vou colocar, não vou colocar 13 aqui para poder ver. Agora eu vou colocar por partido. Vou informar o partido 13. O partido 13 ele mostrou só os que tem o partido 13, né? E aqui os nomes. E aqui no total de candidatos ele colocou 4, que é o que eu tinha cadastrado. E aqui no candidatos por partido foi o que ele mostrou aqui, são 3 e 1, né? No 17. Então eu vou rodar só mais uma vez aqui para mostrar com a outra opção de impressão. Cadastrar 2 agora. Opa, coloquei errado ali. Peraí, deixa eu voltar. E aí aqui ele já faz a impressão aqui, né? 2, 4. Mostra o total de candidatos e o total por partido. Bom, e esse foi o vídeo. Espero ter ajudado com esses códigos e até a próxima.